E se o silêncio daquela casa não for um acaso? E se o homem que vive sozinho, sem uma aliança no dedo, sem uma voz feminina, chamando o seu nome ao cair da tarde, não for alguém esquecido pelo destino, mas separado por ele? Você já parou para pensar por que certos homens parecem andar por trilhas que ninguém mais ousa seguir? Há um tipo de solidão que não é castigo, é chamado. Antes de começar, deixe um nos comentários se você crê que Deus tem um propósito para sua espera. E inscreva-se para não perder a revelação final. E quando Deus escolhe isolar um homem, não é para puni-lo, é para prepará-lo. Mas o mundo não entende isso. Aliás, o mundo teme homens assim. E talvez você tema também. Até hoje, disseram a você que um homem sem relacionamento está incompleto, que há algo de errado, de quebrado, de não resolvido. Mas e se a verdade for justamente o oposto? E se é por estar inteiro que ele caminha só? Há um segredo escondido nos desertos da solidão, um segredo que poucos suportam descobrir, porque exige silêncio, exige confrontar os próprios fantasmas, exige andar na contramão de tudo o que a cultura prega sobre sucesso, virilidade e companhia. Não é fácil, mas há um homem, talvez mais próximo do que você imagina, que vive essa realidade invisível agora. Ele não posta declarações românticas, não almoça aos domingos na casa da sogra, não acorda com mensagens de bom dia, mas ele acorda com algo que muitos jamais experimentarão. Uma inquietação sagrada, um peso nos ombros que não é depressão, é propósito, um vazio que não é falta, é espaço reservado para algo que ainda virá. E enquanto todos zombam ou sentem pena, ele ouve vozes que não vêm da terra, porque há promessas que só florescem no deserto e há destinos que só são revelados quando tudo ao redor se cala. Mas por que esse homem ainda não foi chamado? Por que ele permanece só enquanto tantos outros se ajuntam, casam-se, formam famílias? Será que Deus esqueceu dele? Ou será que está guardando algo grande demais para ser entregue na pressa? E se aquilo que ele espera não é apenas uma mulher, mas uma missão? E se seu coração não foi, fizeram apenas para amar alguém, mas para sustentar algo que mudará vidas? Você consegue sentir isso? Uma tensão que pulsa nas entrelinhas da espera, algo que está prestes a emergir das sombras do anonimato. Há perguntas que só podem ser respondidas quando se encara a verdade por trás da aparência. E há verdades que só se revelam quando os olhos já não confiam no que veem. Se esta mensagem tocar seu coração, clique no like, compartilhe com alguém especial e fique até o fim para uma surpresa que vai te impactar. Este vídeo não é apenas sobre um homem só. É sobre a razão oculta da espera. É sobre o que Deus faz no invisível. E uma vez que você enxergar o que está escondido, nunca mais verá a solidão da mesma forma. Então, fique, porque pular este vídeo é deixar passar a resposta que você nem sabia que estava procurando. Há um silêncio que grita por dentro, um eco surdo que visita os quartos ao entardecer. Quando o sol começa a morrer atrás das janelas e tudo parece sussurrar que falta algo, é nesse instante que muitos homens se sentem engolidos por uma ausência, não de alguém, mas de respostas. Pai, que estou só? O que há de errado comigo? Onde foi que me perdi no caminho? Mas o que poucos percebem é que a ausência nem sempre é um vazio. Às vezes, é o esconderijo de Deus. Ele não fala com barulho. Ele sussurra na ausência, e muitos homens nunca ouvirão a voz de Deus porque a encheram com ruídos de pessoas, de relacionamentos apressados, de distrações travestidas de companhia. Esse homem que mora só, que passa despercebido nas filas do mercado e nas rodas de conversas sobre relacionamentos, não é menos homem, não é menos espiritual,
Talvez, e isso é o que poucos suportam encarar, ele seja mais próximo do céu do que se imagina, porque há desertos que não se explicam, só se atravessam. E há um tipo de homem que não foi feito para ser entendido de imediato. Ele não age por carência. Ele não implora por companhia. Ele ouve, espera, observa, carrega uma fé que parece tola aos olhos modernos, a fé de que o tempo de Deus é real. Mas essa fé tem um preço. E esse preço é o silêncio. Se essa mensagem está tocando algo dentro de você, pare por um instante e faça parte desta jornada. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Às vezes, uma simples ação pode ser usada por Deus para alcançar corações. Quer fazer parte desta jornada espiritual? Comente "Eu creio", inscreva-se no canal e assista até o final para algo que Deus quer te mostrar. Quando um homem é separado por Deus, ele não recebe primeiro as respostas. Ele recebe o peso da espera, e é nessa espera que sua alma começa a se desnudar. As máscaras caem, as distrações perdem força, os desejos são filtrados, a pornografia já não preenche, as conversas rasas já não distraem. Ele começa a enxergar com olhos diferentes, e é nesse momento que a solidão deixa de ser um fardo e se torna um fogo. Um fogo que purifica, um fogo que consome tudo o que não é essencial, mas que também dói, porque a carne resiste, porque o mundo não entende, porque até a igreja às vezes trata o solteiro como se fosse um projeto inacabado. Mas Deus não está construindo projetos, Ele está forjando homens, homens que sustentem peso, homens que não se dobrem ao primeiro vento de afeto, homens que saibam esperar, não por uma mulher ideal, mas por um propósito eterno. Porque, como está escrito em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quando o homem se apressa, ele atrasa o que Deus queria fazer. E quando ele aceita qualquer companhia, só para não enfrentar o eco da casa vazia, ele trai o altar que Deus está preparando. O homem que mora só, sem namorada, não está atrasado, ele está sendo alinhado. Cada dia que passa sem alguém é uma peça a mais sendo colocada por mãos invisíveis. Mas será que ele percebe isso? Ou já está cansado demais para continuar esperando? A solidão tem o poder de revelar o que a multidão esconde. Antes de tudo, curta este vídeo se você sente Deus falando com você. Inscreva-se e não pule. O final guarda uma verdade que muda tudo. E talvez, nesse exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, algo dentro de você esteja sendo confrontado. Um medo, uma saudade, uma vontade de ceder. Mas ouça, o deserto não dura para sempre. E se você está nesse lugar, não amaldiçoe o processo. Você não foi abandonado. Foi separado. Porque há destinos que não cabem nas pressas humanas. Há promessas que precisam de um terreno limpo, de um coração inteiro, de uma vida que aprendeu a estar só para finalmente estar pronto. Há perguntas que só emergem quando a casa se cala, e há respostas que só ecoam quando já não há ninguém ao redor para aplaudir ou corrigir. O homem que mora sozinho não ouve o som de outra respiração ao lado da sua. Ele não divide o sofá com uma companhia, nem o café da manhã com promessas de um para sempre. Mas há noites em que ele se deita e sente algo maior do que a ausência, um incômodo estranho, quase sagrado. Como se estivesse sendo observado pelas janelas do invisível, como se alguém o chamasse pelo nome, não para expô-lo, mas para prepará-lo. Porque há missões que exigem uma alma limpa,
E há mulheres que não podem ser confiadas a qualquer homem. Há corações que só serão colocados nas mãos daqueles que aprenderam a viver primeiro com os seus próprios em ordem. E é isso que ninguém fala nos cultos animados, nas conversas de roda ou nas redes sociais. Que Deus, antes de entregar alguém, cura alguém. Que antes de unir dois destinos, Ele separa dois passados. Ele mexe no barro, Ele refaz os alicerces, Ele desmonta tudo o que era vaidade, dependência, orgulho disfarçado de romantismo. E esse processo é cruel para o ego, porque o ego quer ser visto, quer ser desejado, quer provar para o mundo que é digno de amor. Mas o Espírito não se move pelo ego. Ele se move pela verdade. E a verdade é que muitos homens querem um relacionamento para fugir de si mesmos. Mas Deus ama demais para permitir essa fuga. Então, Ele permite o espelho da solidão, e o homem olha para ele, e o que vê, às vezes assusta. Feridas abertas, histórias mal resolvidas, vícios escondidos atrás de orações, dependências afetivas disfarçadas de busca espiritual, e ali, sem filtros, sem plateia, sem distrações, o homem é confrontado. Você ainda quer alguém? Para quê? Para preencher ou para transbordar? Para consumir ou para servir? Para curar ou para continuar fugindo? Deus não brinca com o coração de uma filha dele, e por isso Ele não entrega uma mulher santa a um homem ainda fragmentado. Se você está pronto para descobrir seu chamado, deixe um comentário com amém. Inscreva-se agora e veja o que Deus reservou para você no final. O tempo da espera, então, deixa de ser castigo e se revela como escola. Uma escola onde o Espírito ensina no silêncio, corrige nas madrugadas e molda com o peso das horas. E nesse lugar, o homem começa a lembrar de quem ele era antes da carência, antes das comparações, antes das pressões sociais. Ele se reconecta com a voz que um dia ouviu quando era menino, aquela voz que dizia: "Você nasceu para algo grande". Mas o mundo abafou essa voz. Relacionamentos errados abafaram essa voz. Frustrações repetidas calaram essa certeza, até que a solidão a revive. Porque é no escuro que certas verdades brilham, e é sozinho que certos homens finalmente ouvem a única voz que importa. Mas será que ele vai suportar esse processo até o fim? Ou vai se distrair com atalhos emocionais? Porque os atalhos são muitos. São pessoas que aparecem do nada, são conversas aparentemente inofensivas, são convites envoltos em carência mútua. Mas Deus, quando quer formar um alicerce eterno, não permite construções sobre areia. E o homem que entende isso, que decide ficar firme, mesmo quando tudo dentro dele pede por uma fuga, é o homem que está prestes a receber algo eterno. Não apenas uma mulher, mas um legado. Porque no fim das contas, a espera nunca foi sobre ela. Foi sobre ele e sobre o que Deus queria fazer dentro desse homem antes de fazer algo ao redor dele. E essas vozes não vêm de Deus, elas vêm da alma ferida, vêm do a presença de Deus. E essa presença não habita onde há pressa, onde há impureza, onde há desespero. Ela habita onde há entrega, onde há quebrantamento, onde há confiança. E o homem que mora sozinho, se permanece nesse lugar com o coração rendido, começa a perceber algo extraordinário. Ele não está sozinho, nunca esteve, porque o Espírito Santo habita com aqueles que suportam o silêncio por amor ao propósito. Ele visita os quartos vazios, ele caminha pelas madrugadas, ele responde orações não ditas, e ele prepara com precisão, com amor, com eternidade nos olhos. Só que essa revelação não vem como um estrondo, ela vem como um sussurro, e muitos não ouvem, porque estão ocupados demais tentando preencher o vazio com distrações. Mas e se você está ouvindo isso agora, ainda dá tempo de silenciar o barulho e escutar a voz, porque há uma voz que diz: eu te guio, eu te moldo,
Eu sei o que você precisa. E essa voz não mente. Essa voz é fiel. E se você confiar nela até o fim, mesmo quando todos ao redor estiverem correndo, você verá com seus próprios olhos que não estava esperando por uma mulher. Estava sendo preparado para um chamado. E quando esse chamado se cumprir, tudo o que hoje parece vazio será preenchido de propósito. Porque Deus nunca desperdiça uma espera. Ele apenas a converte em destino. Há momentos em que Deus não responde, não porque não ouve, mas porque está construindo algo no silêncio que só pode ser erguido sem palavras. É nesse lugar que o homem que mora sozinho começa a se perguntar se foi esquecido. Será que ele me deixou aqui? Será que a promessa era apenas fruto da minha imaginação? E o céu parece calado, as mensagens ficam sem retorno, os dias parecem idênticos, o coração cansado. Mas o que ele ainda não percebe é que o silêncio de Deus não é ausência, é cirúrgico. Ele cala quando está operando em camadas que o homem ainda não conseguiria entender. É como um cirurgião que trabalha em silêncio absoluto para não comprometer o detalhe mais sensível da alma. Há algo sendo reconstruído, algo que precisa da completa rendição para nascer. E, enquanto o mundo diz que o homem precisa agir, caçar, conquistar, provar seu valor, Deus diz: espere, permaneça, confie, porque a verdadeira conquista não está fora, mas dentro. Não é sobre encontrar uma parceira, mas sobre reencontrar a si mesmo diante do espelho da eternidade. O homem que mora sozinho começa a perceber que os dias comuns escondem tesouros espirituais, que lavar a louça pode ser um ato de oração, que preparar a própria refeição pode ser um exercício de disciplina, que dormir sozinho pode se tornar um momento de intimidade com o céu. Tudo começa a mudar quando ele para de resistir à estação e passa a viver nela com profundidade. Porque Deus não quer apenas que ele suporte essa fase. Deus quer que ele floresça nela. Mas florescer sozinho é um ato de guerra espiritual, porque tudo em volta está gritando para que ele se apresse. As redes sociais exibem afetos instantâneos. Os aplicativos oferecem atalhos. Os amigos casados lançam perguntas com veneno disfarçado de curiosidade. E aí, vai ficar sozinho até quando? E cada uma dessas pressões são setas. Setas contra a convicção, setas contra a fé, setas contra o processo. E o homem, se não estiver firmado na rocha, se não tiver raízes plantadas no secreto, cede, aceita o substituto, negocia o destino, troca a presença de Deus por presenças passageiras. E quando percebe, está cercado de pessoas, mas mais vazio do que nunca. É aí que a maior batalha acontece, não fora, mas dentro. Porque a espera longa revela os ídolos escondidos, mostra se o que ele queria era uma mulher ou apenas um alívio, mostra se o desejo era de formar uma aliança santa ou apenas de sentir algo, qualquer coisa. E nessa hora, Deus o confronta com perguntas que rasgam por dentro. Você ainda me escolheria, mesmo que nunca mais se apaixonasse por ninguém? Você ainda me seguiria, mesmo que essa promessa fosse negada? Porque o Senhor não é só Pai, Ele é Senhor. E o Senhor exige entrega, exige rendição, exige que o homem morra para si antes que viva para o outro. E só um coração realmente quebrantado pode suportar essas perguntas sem fugir. E então, no meio dessa entrega desesperada, algo começa a nascer. Ainda invisível, mas vivo. Um novo tipo de força. Uma clareza nos olhos, uma paz que não depende de circunstâncias. O homem começa a caminhar diferente, não porque conquistou algo externo, mas porque venceu a si mesmo. A solidão agora já não é inimiga, é aliada. É terreno fértil, é útero espiritual. Porque é nela que nasceu um homem que não será movido pelo que sente, mas pelo que crê. E homens assim
não apenas recebem promessas, eles carregam destinos, eles formam gerações. Eles são a resposta de oração de alguém que ainda nem apareceu, mas que Deus já separou. Há uma hora na caminhada em que o homem para de lutar contra a solidão e começa a conversar com ela, não mais como inimiga, mas como instrumento. E nesse diálogo interno, uma nova lucidez nasce, porque tudo o que parecia punição, agora revela ser preparação. Cada vazio, um espaço onde Deus queria habitar. Cada silêncio, um convite para ouvir o que o barulho nunca permitiu. E é nesse ponto da jornada que a visão começa a clarear. Não com imagens de rostos, corpos ou futuros imaginários, mas com uma revelação crua, poderosa e indiscutível. Deus está fazendo algo eterno dentro de você. Algo que não será compreendido por muitos, nem valorizado por todos, mas que sustentará tudo o que virá depois. Porque o que Deus está te confiando agora não é só espera, é uma fundação. E fundações não se constroem na pressa. Elas exigem dor, demora e profundidade. E talvez seja por isso que muitos homens nunca se tornam homens de verdade, porque não suportam o processo. Preferem a companhia ao invés do confronto. Preferem o romance ao invés da renúncia. Mas o homem que permanece, que resiste, que ora mesmo sem sentir, que acorda mesmo sem ter com quem conversar, que permanece puro mesmo quando ninguém está olhando, esse homem está sendo visitado não por pessoas, mas por promessas, não por aplausos, mas por unção. E a unção é um selo que o céu coloca sobre aqueles que suportam o deserto. É o sinal invisível de que o Pai está dizendo: esse é meu filho. Eu o estou moldando com minhas próprias mãos. Só que o preço dessa unção é alto, porque ela separa, ela santifica, ela isola. E o homem começa a perceber que a espera deixou marcas. Há uma sensibilidade que não havia antes, um discernimento quase doloroso. Ele entra em ambientes e sente o que ninguém sente. Ele olha nos olhos de alguém e enxerga feridas disfarçadas. Ele tenta conversar com antigos amigos, mas o assunto não flui mais. O riso deles parece raso demais, as festas vazias demais, os planos pequenos demais, porque Deus esticou a alma, expandiu o espírito, ampliou a visão, e agora tudo o que não carrega propósito enjoa. O homem que mora sozinho começa a perceber que não cabe mais nos lugares que o faziam sentir pertencente. Ele não se perdeu, ele apenas cresceu. E crescer dói, porque é como uma roupa que rasga no corpo. Nada mais serve. Nem os hábitos, nem os desejos, nem os sonhos de antes. E com esse crescimento vem um novo tipo de solidão. Não aquela que chora por ausência, mas aquela que reconhece que foi separado, que entende que não se trata mais de quando a mulher virá, mas de o que ele precisa carregar quando ela chegar. E esse tipo de discernimento é ouro no reino. Porque agora o homem não ora mais por uma parceira, ele ora para ser um sacerdote. Não pede mais alguém para dividir a vida. Pede força para sustentar uma aliança. Ele entende que o amor verdadeiro não é um alívio, é uma responsabilidade, e que o casamento bíblico exige uma maturidade que só a presença de Deus pode forjar. Nesse ponto, ele já não caminha mais como antes. Seus passos têm peso espiritual. Seu olhar carrega compaixão. Suas palavras, precisão. Ele não precisa provar nada a ninguém, porque sua identidade já está selada, não no reconhecimento humano, mas na intimidade com Deus. E ainda que a promessa demore, e ainda que o quarto permaneça vazio, e ainda que o silêncio continue ecoando, ele já sabe, não está esperando por algo, está sendo feito para algo. E homens assim não são comuns, são raros, são respostas, são sementes de recomeço no mundo adoecido pela pressa. Eles não se apressam, eles se alinham. Eles não mendigam, eles obedecem.
Porque quem já encontrou a presença não se distrai com substitutos. Alguns homens carregam um silêncio que não vem da solidão, mas da eternidade. Eles andam pelas ruas como qualquer outro, mas seus corações estão conectados a um lugar que poucos já visitaram. Não é apenas que moram sozinhos, é que foram separados pelo próprio Deus para algo que ainda não tem nome, e isso dói. Dói porque não se pode explicar. Dói porque não se pode compartilhar. Dói porque parece que o mundo inteiro está vivendo enquanto ele apenas resiste. Mas o que ninguém vê é que enquanto os outros constroem casas sobre a areia, ele está fincando estacas na rocha, em silêncio, no escuro, no escondido. E essa fundação, que parece inútil aos olhos humanos, será o alicerce de algo que ninguém poderá derrubar. Porque Deus nunca desperdiça um homem que suporta a solidão em santidade. Cada lágrima foi anotada. Cada oração que pareceu cair no vazio foi arquivada no céu. Cada noite em que ele escolheu pureza, ao invés de prazer barato, foi registrada pelos anjos. Há uma contabilidade invisível acontecendo, e quando chegar a hora, e ela sempre chega, Deus vai virar a chave. Não com barulho, não com espetáculo, mas com autoridade. Um encontro, um olhar, um momento. E tudo aquilo que parecia impossível vai começar a fazer sentido. Não porque será fácil, mas porque será de Deus. E aquilo que é de Deus carrega uma paz que não pode ser fabricada. Mas antes desse dia, o homem precisa morrer mais uma vez. Morrer para a última esperança que ainda o prende. Morrer para a necessidade de ser visto. Morrer para o desejo de que alguém o salve dessa espera. E esse é o ponto mais delicado da jornada. Porque é aqui que muitos se desviam. Estavam tão perto, tão quase, mas voltaram atrás. E o céu chorou, porque o ouro estava logo abaixo da última camada de terra. E se tivessem escavado um pouco mais, teriam encontrado. O homem que mora sozinho, porém, não escava pela recompensa. Ele escava porque obedece, porque crê, porque ama, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, mesmo sem entender. E então, Deus olha para ele e diz o que disse a Jó, em Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E quando a promessa vier, porque ela virá, o homem não se perderá nela, porque ela não será sua identidade, mas apenas uma extensão da sua missão. O amor que chegará não será um fim, mas um início. Não será uma fuga, mas um envio. Porque homens que foram forjados no secreto não vivem mais por necessidade, vivem por propósito. E quando amam, não exigem, entregam. Quando se casam, não se completam, transbordam. Quando lideram uma casa, não se impõem, se sacrificam. Porque aprenderam no silêncio aquilo que só os verdadeiramente escolhidos podem suportar, que viver para Deus é morrer para si todos os dias. Ao ouvir a mensagem poderosa de que não ter namorada também é uma missão espiritual, sinto meu coração pulsar com uma mistura de inquietação e esperança. É como se, de repente, o silêncio da minha própria espera ganhasse um novo significado. No Brasil, onde a cultura muitas vezes glorifica o amor romântico, as festas de família e as fotos de casais nas redes sociais, é fácil sentir que estar só é um sinal de fracasso ou de algo incompleto. Mas esta mensagem, inspirada pela sabedoria de Billy Graham, virou meu olhar para dentro e me fez enxergar que a solidão pode ser um solo sagrado, um lugar onde Deus planta sementes de propósito que florescem no tempo certo. Não é sobre ausência, mas sobre preparação. Não é sobre vazio, mas sobre espaço reservado para algo eterno. A primeira lição que carrego é que a espera não é uma punição, mas uma escola espiritual. Em um mundo acelerado, onde todos parecem correr atrás de conquistas rápidas, um relacionamento,
um casamento, uma família, a mensagem me desafia a parar e ouvir. No Brasil, somos ensinados a valorizar a conexão, a família, a companhia, e isso é lindo. Mas às vezes, Deus nos chama para um deserto, não para nos isolar, mas para nos alinhar. Aprendi que ao invés de preencher o silêncio com distrações, como aplicativos de namoro ou conversas rasas, preciso abraçar esse momento com coragem. O silêncio é onde Deus sussurra, e como brasileiros que amamos a emoção e a espiritualidade, devemos aprender a ouvir essa voz suave que molda nossa alma. Outra lição profunda é a rendição. No Brasil, onde a paixão muitas vezes guia nossas escolhas, é tentador buscar um relacionamento para fugir da dor ou da pressão social. Mas a mensagem me confrontou. Quero alguém para preencher um vazio ou para transbordar um propósito? Deus não entrega suas filhas a homens fragmentados, e isso me faz refletir sobre minha própria jornada. Quantas vezes tentei apressar o tempo de Deus, buscando atalhos emocionais? Aprendi que rendição não é desistir, mas confiar. É dizer: Senhor, que seja feito o teu querer, não o meu. Essa confiança é contracultural, especialmente em uma sociedade que valoriza o agora. Mas como homens de fé, precisamos aprender a esperar com propósito, sabendo que cada dia sozinho é uma peça sendo colocada por mãos invisíveis. A mensagem também me ensinou sobre a pureza do coração. No Brasil, onde a sensualidade muitas vezes é celebrada, é fácil cair na armadilha de buscar validação em prazeres temporários. Mas a solidão, quando vivida com santidade, se torna um fogo purificador. Ela revela os ídolos escondidos, a carência, o orgulho, a necessidade de ser visto. Aprendi que antes de pedir por uma companheira, devo pedir por um coração limpo. Como está escrito em Salmos 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa pureza não é apenas sobre evitar pecados, mas sobre cultivar uma alma que transborda amor genuíno, não dependência. Outra lição prática é a disciplina espiritual. No Brasil, onde a fé é vibrante, com cultos cheios de emoção e louvor, às vezes esquecemos que a espiritualidade também vive nos momentos simples. Lavar a louça, preparar uma refeição, orar sozinho à noite. Essas são práticas de disciplina que moldam o caráter. Aprendi que cada ato cotidiano pode ser um altar, um momento de conexão com Deus. Em vez de lamentar a ausência de alguém, posso transformar minha casa em um lugar de adoração, onde cada silêncio é uma oportunidade de crescer na presença do Pai. Por fim, a mensagem me ensinou sobre a coragem de ser diferente. No Brasil, onde a comunidade e a família são tão valorizadas, estar só pode parecer estranho. Mas Deus não nos chama para sermos comuns. Ele nos chama para sermos seus. Aprendi que ser separado não é ser esquecido, é ser escolhido. Como homens, precisamos ter coragem para caminhar contra o fluxo, para resistir às vozes que dizem que estamos atrasados. Em Isaías 40, versículo 31, está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Essa promessa me dá forças para continuar, mesmo quando o mundo não entende. Aplicando essas lições, decidi viver minha espera com propósito. Vou orar mais, não por uma namorada, mas por um coração alinhado com Deus. Vou buscar pureza, não apenas nos olhos do mundo, mas no secreto, onde só Deus vê. Vou transformar meus dias sozinhos em momentos de crescimento, onde cada tarefa, cada silêncio é uma oferta ao Senhor. E, acima de tudo, vou confiar que o tempo de Deus é perfeito, que Ele está construindo algo eterno em mim. Não estou atrasado.
Estou sendo preparado. E como brasileiro, com um coração apaixonado pela fé, escolho acreditar que cada lágrima, cada espera, é uma semente que Deus está regando para um futuro que glorificará seu nome. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu Deus falando com você, não deixe este momento passar. Curta este vídeo agora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e inscreva-se no canal para fazer parte desta jornada de fé. Nos comentários, escreva o que Deus revelou a você hoje. Talvez sua história inspire outro coração. Fique até o fim, porque há uma revelação poderosa esperando por você. Juntos, vamos transformar a espera em consagração. Inscreva-se, comente e compartilhe, porque quando homens despertam, o mundo muda.